aqueles que encontram o poder no voto original não passam a vida em vão. Eles recebem o tesouro das virtudes semelhante ao oceano, e as paixões egocêntricas semelhantes a águas turvas são assimiladas por essas virtudes. Filhos dos patriarcas, Kosovasan. Tamandamos, 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 tamandamos. Novamente, sejam todos bem-vindos à nossa cerimônia de Obon desse ano, né? Obon que todos os anos realizamos nessa época do ano, né, em agosto. Algumas outras escolas também realizam o Obon em julho, né? Gachangande, por exemplo, costuma realizar o Obon em julho, né? Mas é mais ou menos nessa época de julho, agosto, né? Ano passado é que voltamos a realizar essa cerimônia de Obon por causa da pandemia, né? Depois de alguns anos de interrupção, e esse ano é uma grata satisfação poder novamente realizar essa cerimônia de Obon, que foi feito com os preparativos, né? Graças à ajuda da nossa associação de mantenedores do templo, né? O Pyokai, do Fujinkai, e de alguns voluntários, né? Que ajudaram principalmente a como é que fala? Omigaki, né? Polir os metais aqui do altar, né? Por isso que os metais estão um pouco mais brilhosos, né? E também nessa semana os voluntários ajudaram na preparação dos chotins, né? Com a doação das pessoas que fizeram doação para o templo. E aí o Kyokai e os voluntários fizeram um enfeite pendurando os chotins, né? Na sexta-feira. Mas de sexta para sábado veio uma chuva forte, e metade desses chotins vieram abaixo, e aí novamente os voluntários tiveram que pendurar outros chotins, né? Mais alguns chotins para que pudesse ser enfeitado da forma como está, né? E ontem pudemos fazer a cerimônia de Hatsubon e o Obon-Dori, né? E hoje também, seguindo a realização do Obon desse ano, né? Graças a isso é que tivemos a felicidade de poder realizar essa cerimônia de hoje, né? Então aqui agradecemos a todos que ajudaram na preparação e também na doação dessas lanternas, os chotinhos, né? Já que estamos no Obon, gostaria de novamente falar um pouco, pensar um pouco sobre o significado do Obon, né? Para nós budistas, né? A origem do Obon vem com a história remonta ao início do budismo, né? A história de um dos discípulos do Buda Sakyamuni. Esse discípulo chamava-se Moggallana, ou Mokuren Sonja, né? Esse Mokuren, ou Moggallana, ele tinha uma habilidade especial, que era o da clarividência, né? Ele conseguia ver outros mundos do passado, do presente e do futuro, né? E aí, logo depois que ele conseguiu incorporar essa sua habilidade, a primeira coisa que ele fez é tentar ver onde que a sua mãe falecida estava, né? E aí, para sua surpresa, essa sua mãe estava sofrendo num mundo chamado Gakido, né? O mundo dos seres insaciáveis, né? Esse mundo é um pouco diferente do inferno, porque é onde as pessoas elas não podem nem comer nem beber nada, né? Porque a comida que chega até a sua boca, antes de poder ingerir a comida, essa comida acaba se transformando em fogo, né? Por isso que esses seres
são chamados de seres insaciáveis, não conseguem satisfazer a sua vontade, né, o seu desejo de comer, né? Então, por isso elas sempre estão com fome, né? E aí, surpreso de ver sua mãe nesse mundo dos infernos, né? Ele pensou, por que a sua mãe, que foi tão bondosa com ele, acabou caindo nesse mundo, né? E aí, na verdade, quem cai nesse mundo são seres que, na verdade, ela foi boa para o seu filho, sim, mas para que o seu filho pudesse ser feliz, ela acabou fazendo as outras pessoas sofrerem, né? E também ela deixou de fazer doações ou pensar no bem do próximo, né? Ela era muito gananciosa, né? Então, por isso que ela teria caído nesse mundo dos seres insaciáveis. Aqui vale fazer um parênteses. Esses seres que caem nesse mundo dos seres insaciáveis não são apenas aqueles que têm apego àquilo que elas têm, né? Não são só apenas as pessoas que têm pouco e querem mais, né? Mas também podem ser aqueles que têm muito, mas não têm esse desapego de compartilhar ou dar aquilo que tem para as outras pessoas também. Eu posso ter pouco e querer bastante, mas também eu posso ter muito e querer mais ainda e nem querer compartilhar, dividir aquilo que tem, né? Então não tem diferença entre aqueles que têm pouco ou aqueles que têm muito. A diferença está enquanto eu tenho apego àquilo que tenho ou àquilo que ainda quero ter. Existe uma diferença muito grande entre ter pouco e querer mais, e também ter muito e não dividir nada e ainda querer muito mais, né? Então não sei qual dos dois seria pior, né? E aí a sua mãe, na verdade, por esse desejo de apego, né, apesar de ter feito muito pelo seu filho, né, pela felicidade do seu filho, acabou caindo nesse mundo dos seres insaciáveis, porque não tinha esse desejo, esse desapego de dividir com os outros, né? Por isso que ela teria caído nesse mundo dos seres insaciáveis, né? E aí, para poder salvar a sua mãe, Moggallana consultou o Buda, né, seu mestre, seu professor, como que ele poderia salvar a sua mãe. Mas antes de consultar o Buda, ele tentou diretamente levar até a sua mãe um pouco de comida, um pouco de bebida, né? Mas como toda comida, toda bebida que chegava até ela se transformava em fogo, ela não conseguia satisfazer essa vontade, mesmo que, né, o Moggallana tivesse esse desejo de alimentar a sua mãe, toda essa comida, toda essa bebida que ele levava até ela se transformava em fogo, né? Então ele não tinha esse poder de conseguir salvar a sua mãe diretamente. E aí, consultando o Buda Sakyamuni, seu mestre, o Buda Sakyamuni sugeriu a ele que fizesse algumas doações para os monges que naquela época estavam em retiro espiritual, né? E aí ele falou que fazendo essas doações para esses monges que estavam em retiro, ele ia conseguir salvar a sua mãe. E assim fez Moggallana. Fez algumas doações para os monges, e aí foi ver onde a sua mãe estava, e realmente a sua mãe teria se salvado e alcançado um mundo um pouquinho melhor do que o mundo dos seres insaciáveis, né? E aí, de alegria, Moggallana começou a dançar de alegria, né? O seu corpo ficou tão cheio de alegria que ele começou a dançar, né? E aí essa dança teria sido então a origem do Bon-Odori, né? Essa história que conta sobre a origem do Bon-Odori, né? Mas o mais importante nessa história é que, para nós,
seria muito importante, né? É que não adianta a gente querer salvar o espírito das pessoas que teriam morrido diretamente, né? Alguns, às vezes, vemos pessoas que, eu quero colocar uma oferenda para o meu pai que morreu, né? Ele gostava muito de tal coisa, né? Eu acabei citando uma pinguinha, né? Algo que a pessoa de Chan Bachan gostava muito, e às vezes a pessoa traz aquela oferenda para oferecer ao de Chan Bachan que morreu, né? Mas, conforme essa história, se fosse a mãe do Bongarana, essa comida ela não ia conseguir desfrutar, porque toda essa comida ia se transformar em fogo, né? Então não adiantava nada ele fazer a doação direta para sua mãe, né? O que é mais importante é que Bongarana fez a doação para outra pessoa viva, né? Não importa aqui se é uma doação para a comunidade dos budistas, dos monges, ou qualquer outra pessoa que não seja budista, né? Importa que ele fez uma doação para outra pessoa, né? E esse ato de desapego dessa doação pura é que fez com que ele acumulasse méritos para a sua própria salvação e se tornasse um dia Buda, né? E assim, indiretamente, ele fez com que a sua mãe também se salvasse, né? Então, ele se salvou, a sua mãe se salvou, e a outra pessoa para quem ele ajudou também ficou feliz, né? Então todo mundo acaba tendo um benefício, né? Não só a pessoa que doou, mas a pessoa que recebeu a doação, também as pessoas que faleceram, né? Então não é diretamente que a gente faz a doação para os antepassados, né? Mas sim para outra pessoa que está do nosso lado, que às vezes talvez precise um pouco mais do que a gente, ou até nem precise, né? Mas só o ato da gente doar ou se desapegar daquilo que a gente tem, né? Que é muito difícil, é um ato muito difícil, porque o ato da doação em si é uma coisa muito difícil de acontecer, de realmente poder conseguir fazer, né? Dizem que o ato da doação pura tem que ter 3 desapegos, né? O desapego da pessoa que fez a doação, de não se apegar à ideia de que eu fiz a doação, nem se apegar à coisa que doou, nem se apegar a outra pessoa para quem eu estou fazendo a doação, né? Sempre a gente tem algum apego, né? Se não é pelo fato da gente que doou, ou é o apego pelo tanto que a gente fez de doação, né? Eu estou doando tanto para tal lugar, né? Ou doando para tal pessoa, né? Aquela pessoa, coitadinha, está precisando um pouquinho mais de ajuda, então vou fazer doação para ela, né? Mas não poderia ter esse apego, né? Não importa se a pessoa está precisando mais ou menos do que a gente, né? O que importa é o ato da doação em si, né? E isso em si é muito difícil da gente conseguir fazer, né? Sempre a gente tem lá no fundinho alguma espécie de apego, né? Por isso que a gente tem de continuar fazendo esse ato da doação até que um dia a gente consiga fazer esse ato da doação pura, né? É isso que essa história nos ensina, né? Então, não é para a pessoa falecida que a gente faz a doação, mas para alguém do nosso lado que está que não está precisando, mas independente dela estar precisando ou não, é esse ato da doação que faz com que a gente possa se salvar, né? O bom sempre uma ocasião em que nós lembramos dos nossos antepassados, né? Mas não com sentimento de fazer com que a gente consiga salvar os nossos antepassados, né? A gente não tem esse poder, né? Na verdade, são os antepassados que já foram
para a terra pura se salvaram, estariam nos orientando para que nós que ainda vivemos nesse mundo possamos seguir o caminho correto, né? Que a gente não caia no caminho errado, né? Então, para expressar essa nossa gratidão por esses antepassados estarem nos orientando, é que a gente faz a cerimônia do Obon, né? Então, agradecendo aos antepassados por tudo que eles fizeram em vida, mesmo depois de ter deixado esse mundo, eles estariam nos orientando, né? Com esse sentimento de gratidão a eles, a gente faz a cerimônia de Obon, né? Então, com essa intenção, é que hoje lembramos os nossos antepassados, agradecemos a tudo, por tudo que eles fizeram por nós, né? E temos a oportunidade de poder ouvir o ensinamento do Buda, que é o que vai nos orientar, servir de guia para a nossa vida até chegar à nossa hora, né? A gente nunca sabe quando a gente vai morrer, né? Mas enquanto a gente puder viver, que a gente possa viver essa vida da melhor forma possível, né? Então, assim nós encerramos a cerimônia de Obon. Depois teremos aqui no Kaikan a comida oferecida pelo nosso Kujinkai, né? As senhoras daqui do Terá. Espero que vocês possam desfrutar da refeição e depois, logo mais, às 6 horas, poder dançar o Bonbori com a gente, ok? Muito obrigado. Agora vamos ler as cartas do Mestre Daniel. Cartas do Mestre Daniel, capítulo sobre as pessoas ignorantes desta era do Mappo. Os leigos, homens e mulheres que vivem nesta era do Mappo, carecem de sabedoria e estão mergulhados neste mundo de sofrimento. Mas se confiarem profundamente no Buda Amida, sem se desviar e recitar o Nembutsu com a mente concentrada e em completa devoção, serão sem dúvida salvos pelo Tathagata Amida, mesmo que seu mau karma seja pesado. Esse é o significado do 18º voto do nascimento na terra pura através do Nembutsu. Com a mente confiante Shinjin assim consolidada, recitaremos o Nembutsu por toda a vida, quer estejamos dormindo ou acordados. Reverenciamos sempre. Reverenciamos.皆さんもようこそお参りでした。ありがとうございました。本当にありがとうございました。